Gostaria de voltar, cara, na família Garcia, né? Certo, Porque beleza. nós fizemos um parêntese falando do Adriano da Nóbrega, né? Certo. E aí nós evoluímos, né, no assunto, porque o Adriano da Nóbrega é um personagem, né, que tem muito assunto, mas ele chega, ele transita no jogo do bicho pela família Garcia quando ele vai dar a proteção O Bid. pro Bid. Alcebiades Pares Garcia. E aí, como é que fica, né, essa configuração do jogo do bicho, né? E aí, pra gente poder aprofundar mais sobre o jogo do bicho. Tá, vamos lá. O Maninho é executado. E o gerente do Maninho, que era um cara que era o braço direito do Maninho, tinha o nome de Rogério Mesquita, tá? Ele era o braço direito do Maninho, que era o grande contraventor da família Garcia. O Rogério Mesquita vai atrás do Adriano. O Adriano ainda preso. O Adriano ficou preso uma época porque ele foi acusado e foi condenado por tirar a vida de um guardador de carros. Que caguetou ele e ele foi lá e executou o cara. E ele ainda preso montou uma escolta pro Bid. E depois ele vai trabalhar com o Rogério Mesquita, que ele já conhecia. E o Rogério Mesquita, como era o braço direito do Maninho, ele achava que ele tinha direito à herança. Então ficou lá na família Garcia vários herdeiros, né? Supostos herdeiros, né? A gente nem sabe se os caras são herdeiros de verdade. Ficou na família Garcia quem? O Bid, porque assim, o Maninho morreu e o pai dele, o Miro, morreu em seguida, um mês depois. Quase exatamente um mês. A causa da morte. O Maninho Efizema pulmonar. e o Maninho executado. O Maninho foi executado na frente de uma academia de Jacarepaguá. E por quem? Não se sabe também, não foi descoberto, tá? Mas o que se suspeita é que o Maninho, a hora que saiu da cadeia, ele começou a colocar máquinas caça-níqueis na região áreas de outras pessoas e acabou irritando certas pessoas e teve esse fim. E aí, o que acontece? Você tem uma série de herdeiros ali que estão brigando por tudo. Você tem o Bid, que era o irmão mais velho do Maninho. Você tem a Tamara e a Xana Garcia, que eram as irmãs gêmeas. Você tem o Mirinho, que era muito novo na época, devia ter uns 14 anos, não conseguia assumir. E você tinha correndo por fora o Rogério Mesquita, que era o braço direito do Maninho e achava que tinha alguma coisa lá. O Adriano chega e num local que tem 5 herdeiros e você tem o poder da arma na sua mão, a brutalidade, que é aquela história, né? É igual o Maquiavel disse. É bom você ter bons líderes e boas leis, mas é bom também ter um bom exército. Então o homem da pólvora ali era o Adriano da Nóbrega, certo? A Xana era casada com um cara chamado Zé Personal. O Zé Personal era um cara que ele achava que a Xana deveria assumir a herança e como mulher não podia assumir naquela época, ele ficaria como dono do negócio. Do outro lado tinha o Bernardo Belo, que é aquele que aparece no Vale Escrito e fala que não faz sentido em nada que conversa. O Bernardo Belo, que era casado com a Tamara Garcia, que também achava que podia pegar a herança. E tinha o Mirinho, que era novo e não se interessava pela herança, e o Bid, que era o irmão mais velho do Maninho, e que veio do norte para isso. E aí que entra o Adriano da Nóbrega nessa história, primeiro trabalhando pro Zé Personal, primeiro trabalhando pro Bid, depois pro Zé Personal, até que ele tem um problema muito grave com o Rogério Mesquita. Ele tem um problema com o Rogério Mesquita. O Rogério Mesquita quer tirar ele da família Garcia, ali do clã Garcia, e o Adriano prepara um atentado contra o Rogério Mesquita, que era tipo, ele chamava de padrinho. Que foi quem levou ele, né? Levou ele pra lá, pra família Garcia. E ele erra, sei lá, os cara tentam tirar a vida dele, mas não conseguem, quer dizer, os caras tentam tirar a vida do Rogério Mesquita, não conseguem, tinha criança dentro do carro e tal. Mano, e aí é uma cena de filme, cara. Porque o Rogério Mesquita, depois que ele sofre o atentado, ele vai na delegacia e ele entrega o Adriano da Nóbrega, mano. Ele fala, ó, foi o Adriano que tentou tirar minha vida, mano. Eu trouxe ele pra cá, pra família Garcia, agora tentou tirar minha vida. O Adriano foi lá na casa dele, mano. Ele tava deitado lá, sarando dos tiros que ele levou. O Adriano pegou ele pelo pescoço e falou assim, ô, mano, você sabe que se fosse você já tava morto. Eu não ia errar, né? Você tá entendendo que parece filme, mano? Se fosse eu, você não estaria respirando. Inclusive, você já teria morrido e eu te mataria agora. É. Porque eu tô aqui. Exatamente. Aí a Vera Araújo disse que quando o Adriano da Nóbrega tava saindo, a mulher do Mesquita, do Rogério, falou, pô, Adriano, mas nós, mano, tá ligado? Aí eu falei, mano, quando você vai explodir alguma coisa, quando você vai terminar com alguma coisa, por exemplo, em área de guerra, você explode o quarteirão inteiro, né? É efeito colateral, e ele sai fora. Aí, dá uns 2 meses, 3 meses depois, o Rogério Mesquita tá
manhã de domingo, comendo uma pipoca com as crianças brincando. 2 caras numa moto vai e executa o cara. O Rogério Mesquita já era, foi apagado da família, entendeu? O Zé Personal tava frequentando um terreiro, aí também é executado. E o pai do Zé Personal falou assim, eu conheço o cara que executou, eu conheço o cara. É o Orelha, que era um parceiro do Adriano da Nobre. Eu conheço o cara, mas não foi pra frente também, tá? Do Zé Personal. E aí ficou a Xana Garcia, a Tamara Garcia e o Bernardo Belo. E parece que o Adriano e o Bernardo Belo, eles acabaram se aproximando de uma certa maneira, né? E aí, mano, o Adriano da Nóbrega foi ganhando espaço dentro da família Garcia lá. Tiraram a vida do menino Garcia, o moleque devia ter uns 20 e poucos anos, ele era jogador de pôquer. Ninguém sabe até hoje como é que foi essa treta. Ninguém entendeu direito. Até hoje não sabe quem mandou tirar a vida do moleque e tal. Quantos anos? Eu tive uns 20 e poucos anos. E aí ficou só a Xana Garcia, a Tamara e o Bernardo Belo. E aí o Bernardo Belo acabou tomando conta de boa parte do espólio, porque os caras tiraram a vida do Bide também, do Alcibiades Paz Garcia. Morreu a família toda, ficou só as 2 mulheres. As 2 mulheres e tentaram matar a Xana também, mas não conseguiram, tá? Ela escapou. E aí ficou só o Bernardo Belo, a Tamara, que é uma pessoa que não se envolveu muito, e a Xana Garcia. E a mãe da Xana, né? Sim. Então assim, dizimaram quase todo mundo da família, uma maldição terrível. E aí foi isso, né, cara? Hoje eu não sei como é que tá a configuração do bicho lá, de como que eles estão mexendo com o jogo e tal. A família Garcia. Família Garcia. Que hoje é o Bernardo Belo. O Bernardo Belo tá fugitivo, né? Ele tá fugido. O Bernardo Belo, ele tentou dar uma respirada com um cara chamado Marquinho Catiri. O Marquinho Catiri era como se fosse o brabão do Bernardo Belo. Ele deixou os negócios pro Catiri tomar conta e o Catiri era da milícia. Só que os caras executaram o Catiri com drone, com um monte de coisa e tal. A pistolagem no Rio de Janeiro continua muito forte. Ele tá foragido, mas ele deu entrevista, né? Então, mas isso aí já faz uns 2 anos. A gravação da série, ele falando já faz tempo, acho que 1 ano e meio faz que ele deu entrevista. Ele foi preso na época da pandemia lá na Colômbia. Ele falou: não, se eu voltar, eu dou entrevista. Deu entrevista pros caras, mas ele fugiu de novo, ele sumiu. Ele não tá no radar da polícia agora. Mas as peças se movimentam lá no Rio de Janeiro, né? Do jogo legal e tal, essas coisas. Os caras dizem que existe uma nova cúpula do jogo do bicho lá, essas coisas, né? Então, esse mesmo problema que as facções, essa mutação, né, essa nova geração, né, essa crise geracional, o jogo do bicho também enfrenta. Sim. Porque a gente fala do Migo Garcia com Castor. Né? E o Capitão Guimarães e tal, e aí vem a linhagem, né, cara, os herdeiros. E aí vai tendo divisão de poder, né? E vai ficando... E o antigo controla o negócio com mais harmonia, faz acordo. E os mais novos são mais inconsequentes, mais merdeiros e vão tendo todos esses problemas. Então o jogo do bicho passa por esse... Começa a ficar mais violento da mesma forma que as facções também vão ficando mais violentas nessas guerras de facção. Sim, ó. Tem esse paralelo? Tem. O Maninho já foi um cara que entrou um gás novo. A nova geração, né? Você tem os bicheiros das antigas lá, aqueles malucos, Castor de Andrade, Capitão Guimarães, essa galera. Esses caras, eles se reuniram em 1976 e eles fecharam onde cada pessoa, cada banqueiro iria explorar dentro do Rio de Janeiro. Fizeram um mapa mesmo, repartiram, sabe? Pontilharam lá e falaram, ó, Copacabana é desse cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esses banqueiros mais antigos, tá? Miro Garcia e tal. E essa divisão tem relatos, assim, formais? Não, todo mundo sabe. Eu não tô sabendo. A divisão. Em 1976, o Castor, ele tem uma amizade, faz uma amizade com um mafioso italiano, o Antonino Salamone. Esse cara veio pra cá. O Castor emprega ele numa tecelagem. E esse cara ensina o Castor que ele tem que organizar o território, porque senão esses caras vão se matar. E o Castor traz o Capitão Guimarães para trabalhar junto com ele. O Capitão Guimarães entra. Ele é um cara que sabe organizar as coisas, veio da Polícia do Exército. E eles repartem o Rio de Janeiro em várias pessoas. Então o Turcão fica com Niterói, o Zinho fica com a região central do Rio de Janeiro, o Tio Patias fica com Copacabana, o Castor de Andrade fica com Bangu, Padre Miguel. Vai dividindo e aí fica fechado os caras mexendo com bicho, certo? E uma cúpula ali, ninguém entra na área de ninguém, tá tudo certo, todo mundo ganha dinheiro, beleza? Já era.
Cada ano um presidente da cúpula entra e tal. O jogo do bicho, os caras das antigas. Porém, a geração nova começa a chegar. E não só a geração nova, como também novos negócios. As maquininhas caça-níqueis, por exemplo, elas chegam no Rio de Janeiro. O Fernando Inácio convence o Castor de Andrade a entrar nas maquininhas caça-níqueis. E aí sabe o que acontece? Bom, a gente fechou o território no jogo do bicho, no escrito, mas nas maquininhas ninguém falou nada. Você tá entendendo? Sim, sim. Aí entra o Maninho na história. O Maninho era um cara que entrou na cúpula do bicho, não por causa do pai dele, mas existia um cara, um bicheiro, chamado Tio Patinhas, que era um bicheiro milionário, tinha muito dinheiro, tinha a região de Copacabana. E o Tio Patinhas não tinha filho. E ele considerava o Maninho como filho dele. E ele deixou quando ele faleceu, ele deixou os pontos dele do jogo do bicho pro Maninho. Então o Maninho entra na cúpula dos velhos já como um cara rebelde querendo, né, renovar aquela... E aí o Maninho começa, depois que ele vai preso junto com a cúpula antiga, aí os mais novos começam a tomar conta, e aí quando o Maninho sai, o Maninho começa a meter as máquinas caça-níquel em tudo quanto é lugar. E aí dizem que o Maninho meteu lá Jacarepaguá, na terra de outras pessoas, do Giraldo Pereira, e aí o Maninho, aconteceu aquilo que aconteceu porque ele entrou em áreas de outras pessoas. Na época que o Maninho faleceu, até uma história interessante, os caras tentaram colocar a culpa, na verdade houve uma ventilação de que a culpa poderia ser do Gangan. Vocês conhecem a história do Gangan? Gangan da motosserra? Não. Mano, o cara tem o nome de Gangan da motosserra porque ele picou um cara com a motosserra, bebeu o sangue do cara, e aí mandou devolver o anel de ouro, a correia de ouro do cara e tal, porque ele queria só a alma do cara. Ele era frente do Morro São Carlos, e o Maninho colocou algumas máquinas caça-níqueis lá em São Carlos, no bairro Estácio ali, e o Gangan se empoderou dessas máquinas, mano. Ele era traficante, tá? O Gangan se empoderou dessas máquinas, ele tinha o Satanás aqui, ó, tatuado. O Gangan se empoderou dessas máquinas, e o Maninho, ele tratou com o Maninho. Os caras, fio desencapado, entendeu? A Maninho falou assim, deixa quieto, eu não vou mexer com esse cara doido e tal. Esse cara deu 150 tiros na prefeitura do Rio de Janeiro, de fuzil, mano, na prefeitura do Rio de Janeiro, esse Gangan. Pois os caras executaram ele exatamente 15 dias depois de ter executado o Maninho. Mas ele faleceu, ele morreu numa operação policial lá e tal. E aí, o Maninho já é um cara que entra pra desestruturar o barato, entendeu? E aí as maquininhas começam uma guerra, porque o Rogério Andrade e o Fernando Inácio, eles também começam uma guerra por conta do espólio do Castor de Andrade, né? E aí, mano, isso aí começa a acontecer e tal. Pra mim, tá? Eu vi até o Miquel falando, pra mim o jogo do bicho é a questão mais organizada que o Brasil já teve. Tá? O jogo do bicho, pra mim, não existe organização maior que esses caras. Mas não o jogo do bicho, né? O jogo é legal. Porque hoje o jogo do bicho não é mais a principal atividade dos caras, entendeu? Os caras têm bingo, os caras têm uma série de coisas. Eu não arrumaram, não vincularam eles ainda com esses novos jogos de internet e tal. Com as bets, né? Então, não é só... Cassino online. Os cassino online e tal ainda não vincularam os caras com isso, mas tem gente investigando essas coisas, mas não vincularam os caras ainda com isso. Mas isso é uma grande concorrência, né? Sim. É uma loucura, né, cara? Então eu não sei como é que vai ser daqui pra frente a nova cúpula, a nova organização, os caras que estão fazendo isso.